Bom, caros alunos, essa sessão aqui é bem importante desde o propósito que a gente tem nesse capítulo, que é saber projetar circuitos digitais que vão se interfacear com uma CPU, né? Então, primeiro, você tem que escolher qual é o esquema de interfaceamento. E pode ser um esquema de barramento de 8 bits, 16, 32, 16 bits. Alguns exemplos aqui, os periféricos tradicionais, eles estão mantidos de 16 bits, controlador de teclado, interrupções, temporizador, tá? Por exemplo, os circuitos de áudio são de 16 bits, né? Ah, mas não tem áudio 32. Teve uma época que lançaram uma placa Sound Blaster 32, né? Então o som vai ficar melhor, uma placa extraordinária. O problema é que o ouvido humano não é extraordinário. O ouvido humano, um ouvido normal, ele diferencia de 10 a 13 bits, né? 10 a 13, 2 elevado a 10, 1K a 8K níveis de quantização. Quer dizer, mais do que isso, até menos para alguns trabalhadores de obra, britadeira, o cara diferencia 6, 7 bits. O resto, o som fica bem grave para ele. Então, se você vai botar 16 bits a mais, de 16 para 32, vai ser 16 bits totalmente ruído, né? Então, vamos lá. Escolhido o esquema, que sinais você vai usar? Você vai usar o while read e o while write, que são os sinais que vão cadenciar os instantes em que os dados circularão do periférico para a CPU ou vice-versa. Ou no caso daquelas instruções INSB, ALTSB, do periférico para a memória, tá? Vale para qualquer tipo de instrução, todas as técnicas que eu for apresentar aqui vão ser válidas, tá? Bom, no esquema de 8 bits, você vai usar, primeiro, o barramento de dados depende do esquema, né? D7 a D0 para um barramento de 8 bits, D15 a D8 também, se for para um barramento de 16, e D31 a D16 também, se for para um barramento de 32 bits, tá? Quanto ao barramento de endereços, quem você vai usar? Eu só estou eu estou fazendo um periférico de 8 bits, então 16 bits de endereço, do A15 ao A0. Se eu estou fazendo de 16 bits, aí você vai lembrar lá no capítulo 2 que você vai ter o BHE também, mas só para barramento de 16 bits, tá? E se você tiver barramento de 32 bits, aí você não vai ter, quem que você não vai ter? Não vai ter o A1 nem o A0, não vai ter esses dois, nem o A1 nem o A0. No lugar deles, você vai ter o BE3, BE2, BE1, BE0. Vale para I/O a mesma coisa, aquele esquema de bancos que valia para a memória que a gente viu lá nos capítulos iniciais 2 e 3, ok? Então, próximo passo. O que é decodificar um endereço? Então você vai ter uma placa. Quantos endereços tem a placa? Aí depende do periférico. Você tem periféricos que tem 2 endereços. Lá o controlador de memória de setup tem 2 endereços. O controlador de DMA tem 16. Para todos os exemplos de hardware que a gente for implementar aqui neste capítulo, a gente vai convencionar que a nossa região vai ter 8 endereços de I/O. Vai ser mapeados, são 8 endereços consecutivos. Pode ter uma placa que tenha endereços avacalhados assim, longe, sei lá. Tinha placa multi-I/O no passado, você tinha uma serial, uma paralela, né? Mas aí é como se fossem várias placas juntas, né? Então, para a gente aqui, 8 endereços consecutivos, tá? E aí, esses 8 endereços são o quê? Se for um esquema de 8 bits, para a gente vão ser 8 registradores de 8 bits. Se for um esquema de 16 bits, vão ser 4 registradores de 16 bits. Cada registrador ocupa 2 endereços. E se for um esquema de 32 bits, vão ser 2 registradores de 32 bits. Cada um dos 2 registradores ocupando 4 endereços. O total sempre dando 8 endereços.
Ou seja, o nosso endereço base para todos os exemplos desse capítulo, né? Os bits dele vão do bit 3 ao bit 15. Então você vai definir o endereço base da sua placa. Eu quero que seja endereço de protótipo 300. Aí você bota 300 aqui, né? Não precisa botar o bit 2, bit 1 e bit 0. E aí você vai comparar com o endereço que foi transitado pelo barramento de endereço. Isso aqui é um circuito comparador, tipo 7485, tá? 7485 que a gente estudou em Elodigi lá, um comparador, tá? Como é que você define o endereço base? Você pode definir o endereço base. Ele pode ser fixo, eu falei do caso do 300, né? Você pode botar umas chavezinhas e selecionar por chave. Vou botar uma chave. Você pode misturar uns bits fixos, uns por chave. Pode botar um registrador. Vou definir por Bluetooth, vou mandar pelo celular. Ele bota lá um registrador, você transmitiu, botou um módulozinho Bluetooth, recebeu, pá. Pode fazer por hardware, por gameplay, que é o mais comum. Isso aqui a gente vai ver no capítulo PCI, que não deixa de ser por registrador. Tá ok? Vamos agora mostrar como é que a gente vai decodificar os registradores, né? Primeiro caso, vamos usar um esquema de 8 bits. Está aqui na página 196, na parte de cima da página 196. Vamos decodificar um endereço de 8 bits, um barramento de 8 bits. No caso, são 8 registradores, que a gente vai chamar de registrador 0 até registrador 7, né? Aqui na linha, na página anterior, a gente colocou aqui um sinal que a gente vai chamar de chip select placa. O que significa esse chip select placa? Quando o endereço, os bits mais significativos do endereço, forem considerados iguais aos que você definiu para ser o endereço da placa, você vai dizer assim, olha, eu vou acessar a placa. Qual dos registradores da placa eu ainda não sei. Vou acessar um deles, tá? Então, neste momento, esse sinal chip select placa vai estar habilitado em nível baixo. Esse instante aqui é um instante em que casou o endereço da placa com o endereço que está sendo transmitido. Eu vou acessar um dos 8 registradores, no caso de 16 do esquema de 8 bits. Qual deles? Ainda não sei. Mas o chip select placa está ativado em nível baixo. Bom, quer dizer, se não estiver ativado, não importa os valores de A2 a 1 a 0, nenhum dos 8 registradores será acessado. Qual que eu vou acessar? Caso a placa esteja ativada, o acesso a ela, o chip select placa, esteja em 0, aí eu vou decodificar um dos 8 registradores. Dependendo de quem, A2 a 1 a 0. Por exemplo, se A2 a 1 a 0 for 011, eu vou decodificar o registrador 3. E aí eu ativo o chip select 3. Como é que eu faço isso? Eu uso um circuito, um decodificador, como mais ou menos aquele 74138. A diferença desse para o 74138 é que o 74138 tinha 3 habilitadores, né? 3 habilitadores. Então, se o chip select placa estiver ativado, eu habilito a decodificação. E aí o A2 a 1 a 0 entra no CBA e eu vou selecionar um dos 8 registradores da placa. Caso eu esteja usando um esquema de 16 bits, barramento de dados 16 bits, a gente já viu lá no capítulo 2 que a gente tem 3 possibilidades, né, para cada decodificação, né? Você pode usar acessos de 8 bits, é o seu esquema que é de 16 bits, mas você pode usar acessos de 8. Então, para cada combinação A2 e A1, já que o A0 e o BHE agora vão banco par e banco ímpar,
para cada combinação de A2 e A1, né? É um registrador, né? A2 e A1 vão definir qual registrador. É um registrador. São 4 registradores. 1, 2, 3, 4. Você vai ter 3 combinações. Você pode acessar os 16 bits de uma vez só, A0 e BHE em nível baixo. Você pode acessar só o byte ímpar, no endereço ímpar, que é o mais significativo, ou só o byte no endereço menos significativo. Entendeu? Então, 3 tipos de acesso, assim como no capítulo 2, no esquema lá funcionando com memória. Vale o mesmo esquema de bancos, 16 bits. Pode acessar 8 ou pode acessar 16. Ah, posso usar instruções de 32? Pode, mesmo que o seu barramento seja 16. A gente já viu. Por exemplo, se eu posso fazer 32 bits, 2 de 16. Acessar 2 registradores seguidos. Nada impede, ok? Então repare aqui que para cada registrador, né, aqui é o registrador 0, aqui o 2, aqui o 4, aqui o 6, a gente tem 3 formas de acessar. 2 formas de 8 bits e uma de 16. E no... Aqui, desculpa. Agora o esquema aqui de hardware. Aqui agora eu vou usar um decodificador de 2 para 4. 2 para 4, tá? Eu vou... Cada um desses caras aqui vai selecionar um dos 4 registradores. E aí o A0 e o BHE vão decidir quais dos bytes vamos para cada um deles, né? Chip Select placa. E agora só o A2 e o A1 vão ser decodificados. Ok? Para 32 bits, o esquema de 32 bits, a gente já tem uma combinação um pouco maior. A gente chegou a ver no capítulo 3 também, né? Você pode acessar. Então, nós temos 2 registradores, um com A2 igual a 0 e o outro com A2 igual a 1, né? Que são o Chip Select 0 e o Chip Select 4. São 2 registradores. E aqui nós temos 4 possibilidades de acesso de 8 bits. Aqui eu vou colocar só 2 possibilidades de acesso de 16 bits, tá? Esse negócio de acessar o BA1 com 3 acessos, 0 mais 8 mais 16 mais 8, deixei de fora desse esquema aqui. Tá? E aqui um acesso de 32 bits. Você sabe que o endereço tem que ser múltiplo de 4 para acessar 32 bits de uma vez só. Tá? É o mesmo esquema. Eu peço para vocês darem uma olhada com calma. É o mesmo esquema que a gente usou lá no capítulo 3, tá? E aqui, agora a gente não vai precisar mais de usar um decodificador de 1 para 2, né? O decodificador de 1 para 2 nada mais é que 2 portas lógicas. Quer dizer, quando é que vai ser o chip select 0? Quando o chip select da placa estiver em 0 e quando o A2 estiver em 0. E aqui, quando o A2 estiver em 1 e o chip select estiver em 0, aí eu vou decodificar o chip select 4. Tá bom? Então aqui, como que a gente decodifica registradores? A gente vai em sessão posterior ainda fazer o projeto de um registrador. Tá? Por enquanto, como que a gente vai dizer? Nós vamos acessar esse registrador quando der o pulso de I/O Read ou o pulso de I/O Write. Tá? Mas aí, projeto do registrador propriamente dito, um pouco mais à frente. Então a gente fechou aqui a seção 7.3, decodificação de I/O, e a gente vai ver as variações agora. Endereço fixo programável por chave no próximo vídeo. Um forte abraço.